Olá pessoal, comandante Jonathan Matos aqui, nosso Conexão Geo número 304, hoje sexta-feira, 27 de setembro de 2024, voltando aí aos nossos podcasts semanais, todas as sextas-feiras, YouTube, Spotify, Apple Podcast, tentando trazer para vocês uma síntese da geopolítica da semana. Precisamos discutir mais sobre o que está acontecendo no mundo. O Brasil é um país importante no sistema internacional, e a sociedade brasileira precisa entender o que está acontecendo e tomar as decisões sobre os rumos que nosso país deve tomar na agenda internacional. Nós temos que ter aí um conhecimento melhor do que está acontecendo no mundo, mais brasileiros conhecendo o que está acontecendo, o que está ocorrendo no mundo, para poder, digamos assim, direcionar o nosso governo ou se posicionar em relação ao nosso governo para que o governo brasileiro tome determinados posicionamentos. Mas vamos lá, tema importante, mais importante dessa semana, a questão de Israel contra os seus inimigos ali na região. Israel não vai parar, foi o título que eu escolhi para o podcast dessa semana. E eu digo isso pelo seguinte, digamos assim, a tensão ali na região, vocês sabem disso, iniciou 7 de outubro do ano passado, com o ataque do Hamas dentro de Israel, e aquilo gerou um ódio bastante grande e justificado por parte dos israelenses, dos judeus pelo mundo todo e do mundo todo contra aquela ofensiva que o Hamas perpetrou no dia 7 de outubro. A partir dali, Israel foi com tudo para cima da faixa de Gaza, e isso acabou levando a todas aquelas cenas que nós vimos de destruição em Gaza, muitos civis que não eram terroristas do Hamas, mortos, crianças, idosos, e isso tudo acabou levando, meio que invertendo um pouco a postura da opinião pública internacional em relação ao governo israelense, ao governo de Benjamin Netanyahu. E aí tivemos aí a entrada do Hezbollah no jogo, também atacando o norte de Israel, os Houthis atacando ali no Mar Vermelho os navios mercantes de interesse de Israel, dos Estados Unidos, também a forte presença, a forte interferência do Irã, apoiando tanto o Hezbollah como os Houthis, como o próprio Hamas. Ou seja, nós já temos acompanhado essa situação. E nessas 2 últimas semanas, vocês estão acompanhando, vocês sabem que na última sexta-feira não tivemos o nosso podcast. Tudo eu queria sintetizar da seguinte maneira. No outro domingo, não no último, no outro domingo, tivemos aqui um lançamento de míssil balístico lançado pelos Houthis contra Israel. Fiz um Minuto Conexão Geo sobre isso, porque achei muito importante não deixar passar, não esperar até hoje, porque foi relevante no sentido que a defesa antiaérea israelense não conseguiu interceptar esse míssil balístico lançado pelos Houthis lá do Iêmen contra Israel. Não causou grandes danos em Israel, mas foi significativo por esse aspecto de não ter sido interceptado pela forte defesa antiaérea israelense. Começou por aí. Depois tivemos na semana passada aquela questão dos pagers e dos walkie-talkies que explodiram nas mãos aparentemente, de membros do Hezbollah. Hezbollah, um partido político no Líbano, xiita, muito apoiado pelo Irã, e assim, centenas, na verdade milhares de pagers e walkie-talkies, terça e quarta-feira da semana passada, explodiram, levando à morte de dezenas de pessoas e a ferir mais centenas de feridos, inclusive civis que estavam próximos. Foi uma ação, Israel obviamente não assumiu a autoria, o mundo árabe rechaçou o que ocorreu, vários países também, inclusive o governo brasileiro se posicionou contra essa ação, porque é uma ação que abre um precedente muito perigoso, porque meio que se iguala a grupos terroristas, né? Foi uma questão assim impressionante, e do ponto de vista militar, a única justificativa que vejo para esse evento dos pagers e walkie-talkies que explodiram seria para, digamos assim, deixar o Hezbollah numa situação vulnerável para uma ofensiva por terra para invadir o sul do Líbano. Na semana passada, alguns analistas, inclusive, chegaram a especular de que os Estados Unidos foram responsáveis por impedir que Israel fizesse isso, mas seria assim, mais lógico
que esses pages e esses walkie-talkies explodissem para matar, ferir vários líderes do Hezbollah e, na sequência, Israel efetuaram um ataque, uma invasão do sul do Líbano. Esse ataque ainda não ocorreu e, na prática, essas explosões de pages e walkie-talkies serviram como um levantamento de inteligência, porque o governo de Israel, com seus informantes dentro do Líbano, ele conseguiu monitorar alguns líderes, os principais líderes que ficaram feridos com a explosão dos pages, e tivemos aí na sequência a morte de pelo menos 2 importantes líderes do Hezbollah com ataques de Israel, depois que eles voltaram para casa do hospital. Eles ficaram feridos 2 líderes importantes do Hezbollah, foram feridos pelos pagers que explodiram, foram hospitalizados e, quando voltaram para casa, tiveram ataques de Israel que levaram à morte desses 2 líderes do Hezbollah. Mas, assim, apenas por essa questão aí do levantamento de dados de inteligência, achei esse evento dos pagers e walkie-talkie, logicamente foi um evento impressionante, isso aí vai ser muito discutido aí, como que Israel conseguiu fazer isso, toda a logística envolvida, toda a inteligência envolvida para conseguir, mas, como eu falei, acho que abre um precedente aí perigoso, no sentido de que, obviamente, que outros grupos terroristas de países podem fazer o mesmo contra pessoas, contra judeus e contra israelenses em vários países, etc. Ou seja, é muito perigoso essa questão dos pages e walkie-talkies na minha avaliação. Depois tivemos nessa segunda-feira, agora nessa semana, o maior ataque aéreo de Israel contra o Líbano desde 2006, um ataque de grandes proporções, enfraquecendo, obviamente, posições do Hezbollah, e vimos ao longo dessa semana aí digamos assim, um êxodo em grande escala de libaneses que estavam no sul do Líbano, fugindo de um possível aumento desses ataques, até, como eu falei, de uma invasão militar israelense no sul do Líbano. Pois bem, na quarta-feira, França, Estados Unidos e outros países, Reino Unido, União Europeia de uma maneira geral, Japão, Arábia Saudita, emitiram uma declaração conjunta propondo um cessar-fogo de 21 dias entre Israel e Hezbollah. Obviamente, como já sabíamos, Israel não levou em consideração. Havia uma expectativa que hoje, nesta sexta-feira, por ocasião da presença do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, esse cessar-fogo, essa proposta de cessar-fogo pudesse ser considerada, mas o discurso dele acabou há poucos minutos atrás e ele não falou nada de cessar-fogo, ou seja, tudo leva a crer que ele vai continuar os ataques. E aí eu pergunto, qual o objetivo do governo Netanyahu? O objetivo do governo Netanyahu é manter o Estado de Israel vivo, ou seja, existindo. Esse deve ser o objetivo de qualquer governo, de qualquer país, de qualquer Estado-nação. Mas, na minha avaliação, e eu já falei isso para vocês, o governo de Netanyahu, na verdade, ele está com um direcionamento, uma maneira de manter a sobrevivência do Estado de Israel, que eu acho muito perigosa, porque isso está levando aí a um ódio entre do mundo árabe contra Israel, e acho que isso na verdade, enfraquece a possibilidade, digamos assim, de manter o Estado israelense em paz e sobrevivendo, etc. Por isso que existem muitos israelenses contra o governo do Netanyahu e contra a maneira como ele está conduzindo a guerra. Gente, veja bem, Israel hoje, as Forças Armadas israelenses estão com ação contra o Hamas dentro da faixa de Gaza, ações diversas na própria Cisjordânia e ações no sul do Líbano e Beirute, capital do Líbano, contra o Hezbollah. Sem esquecer dos Houthis lá no Iêmen, que, como eu falei para vocês no início, estão fustigando Israel. É muita coisa para o exército israelense. E é uma pressão muito grande internacional contra Israel, a pressão diária e também, obviamente, para os países que apoiam militarmente Israel, especialmente os Estados Unidos. Então, vamos aguardar, vamos seguir acompanhando, uma crise importantíssima, e eu temo pelos próximos episódios desse conflito, lembrando a vocês que o dia 7 de outubro está próximo, quando vamos completar aí um ano
deste conflito envolvendo Israel, Hamas, Hezbollah e Houthis. Segundo tema que trago para vocês, a questão da mudança na política de emprego de armas nucleares pela Rússia. O conflito Rússia e Ucrânia prossegue, as forças ucranianas prosseguem dentro do território russo, ali na região de Kursk, que é uma presença pequena, reduziu já em relação ao que já foi, mas ainda temos forças ucranianas dentro do território russo. É impressionante, já temos mais de um mês. Daqui a pouco vamos chegar a 2 meses, isso aconteceu, o avanço das forças ucranianas dentro do território russo iniciou no dia 6 de agosto, e a Rússia não consegue expulsar os ucranianos daquele estado, o estado de Kursk. Ao mesmo tempo, os russos têm avançado na região de Donetsk. A região de Donetsk ela parcialmente está ocupada pelos russos, mas tem uma parte que ainda não está. E as forças russas estão conseguindo sim avançar lentamente ali naquela região, mas não muito, mas estão avançando. O Zelensky, o presidente ucraniano, falou já na Assembleia Geral das Nações Unidas essa semana, já se reuniu com o presidente Biden dos Estados Unidos, que prometeu ao Zelensky mais 8 bilhões de dólares aí em armas para ajuda contra a Rússia. Mas o destaque dessa semana, na minha avaliação em relação a esse conflito, foi o discurso do presidente Putin lá em Moscou sobre a nova postura de emprego de armas nucleares da Rússia. De acordo com o que o Putin falou, a Rússia tem o direito, passa a ter o direito de atacar qualquer país que fornecer armas para um país como a Ucrânia e esse país atacar com essas armas a Rússia. Então, ele não citou nomes, mas claramente quis dizer o seguinte: se a Ucrânia utilizar armas dos países da OTAN contra o território russo, a Rússia tem o direito não apenas de retalhar contra a Ucrânia, mas retalhar contra o país que forneceu essas armas. Gente, na minha avaliação, isso é um blefe russo. O Putin, obviamente, não vai realizar ataques nucleares contra a França, contra o Reino Unido, contra os Estados Unidos, caso a Ucrânia empregue armas desses países em território russo. Aliás, já empregou, né? Então, mais uma vez, o Putin joga essa carta nuclear para poder meio que assustar a sociedade desses países, especialmente os países da Europa, que estão ali geograficamente mais próximos da Rússia, para tentar, digamos assim, convencer as sociedades desses países, né, a população desses países, que forcem os seus respectivos governos a parar de ajudar a Ucrânia. É esse o objetivo do Putin, digamos assim, criar aí um medo, né, da população dos Estados Unidos, da população dos países da OTAN, para que esses países mudem a sua postura em relação à guerra Rússia-Ucrânia e parem de apoiar militarmente a Ucrânia. E essa semana também uma notícia importante saiu na agência de notícias Reuters de que a Rússia e China estariam desenvolvendo na região de Kashgar, ali na província de Xinjiang, aquela província que fica mais a oeste da China, um centro de desenvolvimento de drones de alta performance, Rússia e China, né? Então, isso aí é algo que preocupa, precisamos acompanhar. E me lembra uma questão que já falei para vocês aqui no Conexão Gel, da necessidade do Brasil avançar na produção nacional de veículos autônomos, cada vez melhores, de cada vez mais qualidade, porque isso é cada vez mais um grande diferencial, não apenas na parte militar, também na parte civil, o emprego de veículos autônomos. O Brasil não pode se limitar a ser um exportador de commodities. Temos que avançar na produção de itens de tecnologia mais avançada, como é o caso dos veículos autônomos. Estamos de olho? Bom, eu selecionei aqui 3 itens mais importantes, temos muita coisa para ficar de olho, mas 3 itens para vocês. Primeiro, aqui na nossa região, a crise na Bolívia. Impressionante, desde a semana passada, Evo Morales e o presidente Luiz Arce, digamos assim, os partidários desses dois
do ex-presidente Evo Morales e do atual presidente Luiz Arce, inclusive os partidários se enfrentando, os simpatizantes dos dois lados se enfrentando nas ruas de cidades bolivianas. O Evo Morales não aceita não poder ser candidato às eleições presidenciais que vão acontecer em agosto de 2025 e levou inclusive o Luiz Arce, presidente da Bolívia, a mandar uma carta de protesto para a ONU contra o Evo Morales. Lembrando que o Evo Morales e o Luiz Arce eram no mesmo partido, né? Então há uma crise, né, séria na Bolívia, preocupante. Bolívia é parte do entorno estratégico brasileiro, é o país que tem a maior fronteira terrestre com o Brasil, a Bolívia. Então, obviamente, que uma crise no país vizinho não é bom para nós, estamos de olho. Outra questão que estamos de olho, a China realizou um teste exitoso com míssil balístico essa semana no Pacífico, né? É um míssil balístico, um míssil de longo alcance, que pode levar ogivas nucleares, e no meio de toda essa confusão aí no Oriente Médio, envolvendo Israel, Hezbollah, todo mundo olhando para isso, de repente vem a notícia de que a China realizou esse teste de lançamento de míssil balístico lá no Pacífico. E também, essa semana, ontem saiu uma notícia de que, citando aí uma fonte da inteligência dos Estados Unidos, de que um novo submarino chinês, uma classe nova de submarinos nucleares, né, de ataques da China, ele entre maio e junho afundou quando estava atracado numa base naval chinesa, né? As autoridades chinesas não confirmaram isso, mas obviamente isso aí causa aí, digamos assim, um choque para o programa desses novos submarinos de ataque de propulsão nuclear chineses. É algo que também estamos de olho. E também estamos de olho ali no Japão. Eu já tinha comentado isso com vocês, teremos troca nessa próxima terça-feira. Já foi o Partido Democrático, Liberal Democrático japonês, escolheu o novo primeiro-ministro. Será o Shigeru Ishiba, que já foi ministro da Defesa no Japão. Ishiba será o novo primeiro-ministro japonês. O Partido do Liberal Democrata tem a maioria, então ele escolhe quem será o primeiro-ministro. E formalmente na terça-feira, então, o parlamento japonês vai formalmente eleger o Ishiba como novo primeiro-ministro. É uma situação, obviamente, que é coisa interna do Japão, mas Japão, quarta maior economia do planeta, um país importantíssimo, e Ishiba, em linhas gerais, mantém favorável a forte aliança do Japão com os Estados Unidos, apoia a soberania de Taiwan contra a China, e até ele apoia a criação de uma versão, digamos assim, da OTAN asiática. Então, é importante, são itens importantes que eu queria trazer para vocês. E essa semana tivemos também, pela primeira vez, um navio de guerra do Japão cruzando o Estreito de Taiwan, o estreito que fica entre Taiwan e a China continental. Primeira vez que isso acontece, um contra-torpedeiro japonês cruzou em companhia de navios da Austrália e da Nova Zelândia. Obviamente a China protestou, e isso já é uma sinalização de que o Japão está, digamos assim, tentando dar um movimento de força, né? Um sinal de força contra a China. Então, terça-feira, estamos de olho na eleição, na confirmação de Shigeru Ishiba como novo primeiro-ministro japonês. E encerrando esse Conexão Geo número 304, com a boa notícia, como sempre faço, me permitam dessa vez usar a boa notícia, esse espaço da boa notícia, para falar sobre os 10 anos do Boletim Geocorrente. Na última semana, no dia 19, completamos 10 anos desse trabalho que teve início em 2014. Lançamos o primeiro Boletim Geocorrente no dia 19 de setembro de 2014. Completamos na semana passada com o lançamento do Boletim Geocorrente 207, 10 anos desse trabalho, que tenho muito orgulho de coordenar dentro da Escola de Guerra Naval. Atualmente temos 66 pesquisadores divididos em 10 regiões, mais uma área de temas especiais. O boletim é uma publicação avaliada pela CAPES como B3, contendo artigos de geopolítica, oceanopolítica. Todos os pesquisadores são civis voluntários, e até hoje temos 207 boletins regulares e um total de 2.851 artigos, além de 26 boletins
especiais. Se vocês gostam de geopolítica, se vocês gostam de ler, são artigos pequenos, fácil leitura. Então, se vocês gostam, mandem um e-mail para a gente, geocorrentenac@gmail.com. Manda um e-mail pedindo para cadastrar o e-mail de vocês, para que vocês possam passar a receber o nosso boletim sempre que tivermos. Não apenas o boletim Geocorrente normal, mas também os boletins especiais. Se vocês têm curiosidade por ver os boletins, os 207 boletins, mais os 26 boletins especiais, é só vocês acessarem a página da Escola de Guerra Naval, na área do Boletim Geocorrente, que vocês terão acesso a toda a nossa produção. É motivo de muita alegria para mim, um orgulho muito grande, coordenar esses jovens pesquisadores brasileiros nesses 10 anos que efetivamente entregam um produto de qualidade para a sociedade brasileira, poder pensar mais e discutir, conhecer mais da geopolítica e oceanopolítica global e decidir e pensar o que queremos para o nosso Brasil. Agradeço demais a atenção de vocês, como sempre falo, o tempo é algo precioso. Então, muito obrigado por seguirem o Conexão Geo. Um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira.